uma coisa que trouxeram aqui é a questão do transtorno bipolar. Como é que eu identifico se eu estou com transtorno bipolar, ou então se é alguma questão só de um ciclo menstrual? Como que a gente sabe disso? Como que diferencia essas alterações hormonais, essas menstruais, digamos assim? A pessoa tem um ciclo, como o Cristiano colocou no início. Tem um ciclo, né, que ele se repete a cada mês, naquela quantidade de dias. Existe o transtorno disfórico menstrual. Esse transtorno disfórico menstrual é uma alteração de humor, de irritabilidade muito grande que a mulher pode ter nos períodos antes da menstruação. E ele cede logo na hora que começa o fluxo menstrual. Um dia depois, às vezes no mesmo dia, some aquele sintoma. E ele se repete no próximo mês. Então a pessoa fala, será que eu sou bipolar? Todo mês eu tenho um momento que eu fico. Então eu tive uma paciente uma vez que estava com esse relato. Eu falei com ela assim, vamos ver a folhinha, marca para mim os dias do mês que você tem esse episódio. Aí ela foi perceber, ela não menstruava, porque ela tomava anticoncepcional. Ela tinha essa alteração, que coincidia com aquele período, às vezes, que interrompia a cartela, que parava. E aí ela foi ver, olha, Anderson, tá tendo uma regularidade muito grande. Aí a gente entendeu que aquilo era uma questão hormonal e indica, né, às vezes, o colega lá, o ginecologista, o endocrinologista, que vai avaliar. Claro que tem também o tratamento. Muitas vezes a gente usa uma medicação antidepressiva naqueles dias. Só usa aquele período, normalmente toma 1 semana por mês do antidepressivo. Então a diferença inicial... Tem isso também? Existe esse tratamento, né? Nossa, isso é legal. A gente muitas vezes vai começar a diferenciar por esses padrões. O transtorno bipolar, ele tem essas alterações de humor, tem uma frequência determinada, não tem motivação para que a pessoa entre naqueles quadros, ou depressivos, ou eufóricos, né, ou de agitação, de pensamento acelerado, de muita energia, mas uma energia irritada, né, uma energia, a pessoa fica nervosa, fica a flor da pele, ela não tem paciência, ela não consegue lidar com frustrações nesses períodos, e esses períodos, eles têm uma frequência ali, por exemplo, vamos supor, não uma frequência ali, tem um período de tempo, então ele vai durar 2 semanas, 1 mês, 2 meses, uma fase depressiva, uma fase eufórica, 4 dias pelo menos, né, de duração, para que possa a gente entender que isso é um indício de transtorno bipolar. Não é só isso que é o transtorno bipolar, gente. Então tem outros elementos que é todo um histórico, a gente precisa entender, tem uma questão genética muito forte. Então, a pessoa bipolar, ela tem um lado, né? Sempre a gente tem que perguntar pelo pai, pela mãe, como que é o pai, como que é a mãe, os irmãos, porque há uma relação genética, né? Muito forte, uma herança genética muito forte do bipolar. E o bipolar, ele é uma doença que tem um tratamento muito específico, multiprofissional também, mas que exige o medicamento. Ele exige o estabilizador de humor, que é um medicamento específico. Então, é uma questão, como é muito complexo, às vezes a pessoa só aparece apresentando quadros depressivos. Às vezes, ao longo de vários anos, só depressão. E ela trata com antidepressivo e nunca fica bem. Aí há que se questionar a partir daí também se o diagnóstico está correto. Existem tipos de transtorno bipolar diferentes, não é tudo igual, tem vários tipos com gravidades diferentes, com questões diagnósticas diferentes e tratamentos também diferentes. Então, é uma das doenças mais complexas que existe na psiquiatria, a que tem mais recurso de tratamento, a doença mais estudada na psiquiatria é o transtorno bipolar. Qualquer oscilação de humor, a pessoa acha que é bipolar. E nós oscilamos, como o Cristiano também falou no início, muito bem colocado, até pelas questões dos hormônios, nós oscilamos durante o dia. Às vezes a pessoa acorda de um jeito, com humor de um jeito, no meio do dia está de outro, no final da tarde está de outro, à noite está de outro jeito. É normal do ser humano. Nós não somos, não temos o nosso humor
é como se fosse um robô, né? A gente não, aquela coisa retilínea. O nosso humor, ele oscila. Normal. E essas oscilações até interferem muitas vezes na alimentação. Já percebem? Quando, por exemplo, a pessoa está mais deprimida, acordou meio chateada, come mais. Acordou mais animada, come menos. Então, ao longo do dia também tem os períodos que a pessoa come mais ou come menos. Isso vai interferir no processo do emagrecimento. Então, é identificar essas situações, identificar esses padrões, esses comportamentos. Aí entra, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que é quando nós vamos, então, analisar junto com a pessoa esses padrões. Então, que comportamento que ela tem de acordo com tal situação? O que essa situação gera de pensamento? E o que esse pensamento gera de comportamento? Então, é esse link entre o comportamento e a cognição, o pensamento. Se eu mudo um pensamento, eu consigo depois mudar um comportamento. Se eu mudo, às vezes, um comportamento, eu mudo uma cognição. Então, às vezes, na terapia cognitiva, a gente pode partir do comportamento para mudar a cognição. Como eu disse, por exemplo, se a pessoa, ela tem uma imagem corporal, uma ideia de uma imagem corporal, de um pessimismo, um negativismo, o que ela pode fazer? Ela pode começar a se comportar como uma pessoa obesa. Ela começa a ficar sedentária, a comer de forma irregular, excessivamente, alimentos não nutritivos ou que são prejudiciais. E aí, a partir dali, daquela cognição, ela começa um comportamento que vai gerar uma alteração de peso. O contrário, né? Se você consegue fazer com que a pessoa comece a fazer uma atividade física, por exemplo, mesmo com pensamento negativo, logo aquilo já vai mudando o seu pensamento. Então, um exemplo muito simples: o deprimido anda com a cabeça baixa. Ele anda com a cabeça para baixo, ele anda cabisbaixo, né? A testa franzida, né? Aquela coisa enrugada, triste, emburrado, cabeça baixa, não olha nos olhos das pessoas, o contato visual é prejudicado. Uma das técnicas da terapia cognitiva é estimular ele a olhar nos olhos, andar com a cabeça erguida, só isso. A partir do momento que ele começa a fazer isso, ele começa a mudar a cognição. Ele já começa a melhorar ele já vê pessoas, tem uma dificuldade no início. É uma cascata, né? Como o Cristiano colocou, não é uma coisa de uma hora para outra. Isso vai acontecendo. Então, a gente vai revertendo também essas situações. Então, a terapia cognitiva. A questão alimentar é a mesma coisa. Ele não chega naquele padrão alimentar de uma hora para outra. E ele não vai mudar de uma hora para outra, aquele padrão alimentar. Ele vai precisar ir trabalhando o reverso. Questões dos hábitos. Tá? Então, o que a gente entende dos hábitos? A gente não muda um hábito. Simplesmente, eu vou parar de fazer isso. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de comer, ou excesso. Não, a gente troca o hábito. Tá? Então, os maus hábitos a gente troca por bons hábitos. A nossa mente, ela tem essas necessidades. Então, eu sempre explico isso para os meus pacientes. Não adianta você parar de fazer uma coisa se você não pôr outra no lugar. Se você não substituir por uma coisa melhor. Senão você vai piorar a depressão, vai piorar a ansiedade. Porque são mecanismos compensatórios. Entenda, né? Se a pessoa está ansiosa, ela está preocupada, está ansiosa, onde que ela compensa isso? Na alimentação, na bebida, no cigarro. Então, o índice de transtorno de ansiedade nos tabagistas é enorme. E aí tem uma coisa, eu até vou fazer essa pontinha aqui, fazer esse gancho, né? Aproveitar esse gancho que você falou, de uma coisa que a Nutri, né, e eu falamos muito aqui sempre com a nossa audiência. Porque quando se fala em emagrecimento, só se fala assim, você tem que tirar isso, tem que tirar aquilo outro. E esse não é o caminho. Por isso que já, muitas vezes, o processo de emagrecimento ele já começa fracassado. Porque começa pelo passo errado. As pessoas elas estão preocupadas, eu tenho que tirar o carboidrato, eu tenho que tirar o arroz, eu tenho que tirar o pão, eu tenho que tirar a fritura, seja o que for que é falado, né? Porque cada hora é uma coisa que tem que tirar. E aí a gente fala, não se trata de retirar, se trata de acrescentar.
Quando você acrescenta as coisas certas, você melhora a tua alimentação, não há sofrimento. Inclusive, automaticamente, você vai reduzindo aquilo com o tempo, aquilo que não te faz bem. Mas isso é um processo que acontece naturalmente. Agora você fala assim, não, tem que parar de comer pão agora, porque primeiro que nunca é um alimento que engorda, um alimento, é um conjunto. Então, na verdade, não é a alimentação, é a combinação inadequada, é as estratégias de horário, de intervalos alimentares, enfim, são vários fatores, né, que interferem. Mas o mais importante é não restringir. E um dos motivos, entre vários outros, né, porque quando a gente restringe, a gente tem compensações metabólicas que faz com que a pessoa engorde tudo de novo dobrado, se emagrecer, que geralmente não emagrece, quando emagrece ela não emagrece de verdade, ela perde massa magra, ela perde peso de músculo, de água, não perde de gordura, e se perder peso, ela vai ganhar dobrado depois, normalmente, porque ela tem a compensação metabólica, mas tem essa questão que você disse aí, porque a mente, você, ao retirar uma coisa, vai ter que compensar com outra. E geralmente outra pior, né? Agora, quando você compensa, orientado por um profissional, com uma coisa melhor, aí você entra no caminho da otimização, e aí automaticamente aquele processo negativo vai se desfazendo e você vai encontrando a solução do problema.